A gente vai reiniciar então com a palestra da professora Carla. Tá, então a gente vai para a segunda parte dessa aula, né? Hoje é uma aula mais de técnicas, né? Na aula próxima, embora seja também uma técnica, na terceira, aí eu vou falar mais de resultados, né? E hoje vai ser mais uma pequena introdução de cada uma dessas técnicas e depois alguns exemplos de como essa técnica pode servir para estudar essas bicamadas lipídicas, né? Então, primeiro, a gente vai começar com DSC, né? Essas letras aqui querem dizer Differential Scaling Calorimetry, né? Que é a calorimetria diferencial de varredura. Então, é uma técnica calorimétrica. E a principal coisa que essa técnica mede é absorção ou liberação de calor por um sistema, né? Então, isso acontece na transição de fase de qualquer sistema. Então, essa técnica é super utilizada para o estudo da transição de fase de diversos sistemas, né? Então, qualquer transição sólido-líquido, por exemplo, gelo-água, né? Ou, enfim, qualquer transição que esteja envolvido uma transição de uma fase mais ordenada para uma fase mais desordenada, né? E, em particular, a gente está interessado nessa transição dessa fase gel dos lipídios para a fase fluida dos lipídios que eu falei ontem, né? E é essa que a gente está mais interessado. E sempre que acontece uma transição desse tipo, né, de um modo geral, ordem e desordem, existe uma absorção de calor pelo sistema para que ele possa transicionar, né? Então, no fundo, o sistema usa essa energia para quebrar certas ligações que existiam no estado ordenado para passar para o estado desordenado. Então, ligações são desfeitas, né? E por isso existe uma absorção de calor do sistema pelo meio, né? Quer dizer, o meio passa calor para ele. E é isso que vai medir o calorímetro, né? Então, no fundo, o calorímetro vai medir a capacidade térmica, a pressão constante, né? Que está ligada diretamente à entalpia. Então, picos de calor específico, né, vão estar ligados ao DSC, a transição de fase, né, a gente já viu alguns exemplos ontem, e hoje a gente vai ver com um pouco mais de cuidado como é que essa técnica funciona, né? Bom, o aparato teórico dessa técnica, né, o que está por detrás é a termodinâmica, né? E, então, para a gente saber se uma coisa acontece ou não, já tinha mencionado antes, né, em condições de temperatura e pressão constante, a melhor forma da gente avaliar, né, a espontaneidade de um processo é a energia livre de Gibbs, né, que tem essa contribuição entálpica, né, que vai ser o calor absorvido ou liberado, né? Quando ele é absorvido, ele é um processo endotérmico, né, maior que zero, e quando é liberado, é exotérmico, né? E tem sempre essa contribuição entrópica, né? Então, o ΔG vai estar sempre ligado com esse balanço entre a entalpia e a entropia, né? Então, se a gente pegar um exemplo mais do dia a dia, que é a transição gelo-água, né, a gente se pergunta, será que esse processo de passar do gelo para a água é espontâneo? Né, o que a gente sabe da nossa experiência? Que ele é espontâneo em certas condições, mas não em todas, né? Então, ele vai ser espontâneo porque acima de 0 grau, né? Abaixo ele não vai ser espontâneo, né? Então, o ΔG vai ser positivo para uma temperatura abaixo de zero. Então, portanto, esse processo não é espontâneo. Espontâneo seria a formação do gelo. Em T igual a zero, o gelo e a água estão em equilíbrio. E acima de zero ele passa a ser negativo, portanto, espontâneo. Então, se a gente for olhar aqui do que o ΔG depende, né, o ΔH e o TΔS, primeiro a gente se pergunta se essas contribuições vão ser positivas ou negativas numa transição do tipo gelo-água, do tipo ordem-desordem. Tá, então, como eu falei, qualquer transição ordem-desordem está sempre associada a um processo endotérmico, né? Então, o ΔH vai ser maior do que zero. E a entropia, né? Quando passa de um estado ordenado para um estado desordenado, o que acontece com a entropia? Aumenta, né? Então, tanto
o ΔH quanto o ΔS são positivos. Então, se a gente olha aqui para a equação, né, o ΔH sendo positivo, né, então esse termo não vai contribuir para a espontaneidade desse ΔG, enquanto esse daqui vai. Né? Então, só quando esse termo for suficientemente negativo em comparação com esse, é que esse processo vai se tornar espontâneo. Portanto, é só a partir de uma certa temperatura T, né, que para o caso da água é 0 grau. Né? Então, nessa temperatura de transição, né, o ΔG é igual a 0. E para os lipídios é a mesma coisa, né? E a temperatura de transição é aquela PM, né, dos lipídios, que cada lipídio tem uma PM característica. Né? E então a transição vai ser detectada por um pico de calor específico, né? E para a gente obter o calor absorvido, né, ligado a essa transição, é só fazer a área, né, a integral desse CP, né, a área debaixo dessa curva com a temperatura. E a gente pode também obter a variação de entropia, né, como o ΔG igual a 0 em PM, né, então a gente consegue uma relação direta entre o ΔH e o ΔS na temperatura de transição. Então essa técnica nos permite obter tanto o ΔH quanto o ΔS da transição e, obviamente, saber qual que é a temperatura em que essa transição ocorre. Então, agora, como que a medida é feita, né? Vou falar rapidinho. O DSC tem duas celinhas, né? Esse S aqui é do sample e de reference, né? Então a amostra a gente preenche aqui. A referência é toda, no caso, seria a solução aquosa, né? E aqui vem a solução com o lipídio e aqui só a solução aquosa. Então vem o solvente. Né? E isso tudo é envolto numa cela adiabática. E o que ele faz uma missão de temperatura, né? Uma varredura de temperatura. Então ele vai aumentando a temperatura do sistema como um todo. No entanto, existem aqui resistências individuais que vão aquecer as duas celas separadamente, né, de forma a manter a diferença de temperatura entre as duas celas igual a 0. Né? Então, ele vai aumentando ao mesmo tempo, né, fornecendo calor para as duas celas, para que a temperatura das duas fique igual. Né? Enquanto não está acontecendo nada na cela de referência, ele vai estar fornecendo a mesma quantidade de calor para as duas celas. Na hora que começar a ter a transição de fase, tá, então o aparelho ele vai fornecendo, né, então, calor para essas duas celas, né, de forma a tentar manter a temperatura constante. Né? Então ele tem um meio quer dizer, o que ele realmente dá de sinal é a diferença de potência, né, de calor fornecido por unidade de tempo para as duas celas. Né? Então na hora que vai acontecer uma transição aqui, o que acontece? Esse sistema começa a absorver calor, então para manter a temperatura igual nas duas celas, ele vai ter que fornecer muito mais calor para essa célula, onde está acontecendo a transição, do que na outra. Né? Então é aí que vai dar o pico de calor específico. Né? Então, o que ele mede mesmo é o calor específico, né, em função da temperatura que ele está aumentando. Então, quando tem uma transição, né, existe essa absorção excessiva, né, de calor específico da célula de referência, da célula da amostra. Então, a posição em que isso ocorre é o momento em que ocorre, né, a temperatura na qual ocorre a transição. E se a gente quiser, como eu já falei, né, a quantidade de energia que foi absorvida pelo sistema é simplesmente a integral sobre essa curva aqui, que nos dá o ΔH. Né? E como eu falei, que o ΔG é 0 na transição, a gente pode também obter a variação de entropia associada a essa transição. Naquela figura, você pega o máximo ou você pega o centro de massa desse pico? Às vezes é um pouco complicado, porque essa transição nunca é super simétrica. Né? A gente, em geral, pega o máximo para lipídios bem comportados e tal, que nem o DNPC, essa largura é super pouca, né? Você está vendo
aqui é 40-41, né? Então essa largura aqui é tipo meio grau. Mas a gente, em geral, acaba pegando o pico mesmo, mas o erro é relativamente baixo, né? Tá, então agora vamos ver um exemplo, né, que a gente, no fundo, já viu na aula de ontem, né? De um lipídio em particular, que é esse famoso PC aí, a fosfatidilcolina, que é aquele mais estudado e tal, e com 14 carbonos na cadeia, né? Por isso ele chama DMPC, né? Esse DM tem a ver com o comprimento da cadeia. Então, se a gente faz um scan, né, a gente vê que ele tem um pico super intenso, né, e super estreito, né, marcando esse evento da transição principal. Mas se a gente olha com mais cuidado, existe também algumas outras coisas que acontecem. Tem esse pequeno pico aqui, que não é só um ruído, é um pico de verdade, que é chamado de pré-transição. Então, depois de vários estudos com outras técnicas e tal, as pessoas viram que, no fundo, a fase gel mesmo só existe até essa pré-transição. Depois da pré-transição, existe uma fase que é muito parecida com a gel no arranjo das cadeias, mas ela tem uma certa ondulação, que é chamada de fase ripple, e esses ripples têm um período característico que pode ser medido por raio-x e tal, e alguns lipídios apresentam essa pré-transição e outros não. E esse PC é um que apresenta. E só depois desse evento super cooperativo e realmente quando tudo vai para a fase fluida é que a gente realmente chega na fase fluida, né? Então o DSC ele permite que a gente veja, quer dizer, por um lado, onde estão as temperaturas de transição, qual que é a intensidade, né? Tipicamente essa daqui é 5 vezes mais intensa do que essa daqui, né? E também qual a cooperatividade desse processo, né? Quanto mais estreita for essa transição, mais cooperativo é esse processo. Então essa figura eu já mostrei ontem, né? Que mostrava o DSC para a mesma cabeça polar com diferentes comprimentos de cadeia, né? Então o que a gente vê, já tinha visto que a transição aumentava, mas além disso também essa pré-transição fica mais definida, vai chegando mais perto do pico principal. Então o DSC permite que a gente estude onde estão essas transições e em que caso que elas acontecem. E aí a gente pode estudar várias coisas utilizando essa técnica, né? Então uma coisa também que eu mencionei bastante ontem foi o efeito do colesterol. A gente já viu esse gráfico ontem, né? Mas agora a gente entende um pouquinho melhor, né? Então o que a gente está vendo é que a transição está mais ou menos na mesma temperatura, só que o processo está ficando cada vez menos cooperativo e até quase que deixa de existir aqui para o final. E aí a gente pode usar essa técnica para diversas outras coisas. Por exemplo, aqui eu peguei 2 exemplos da literatura que mostram o efeito de alguns peptídeos, né, de interesse biológico em bicamadas lipídicas puras, né? Então esse daqui é um peptídeo que forma uma alfa-hélice hidrofóbica, que portanto se insere, né, atravessa a membrana de lado a lado, né? E quando a gente, inicialmente a gente parte desse espectro, desse termograma aqui fininho, que é o que eu já tinha mostrado antes, e à medida que a razão molar de peptídeo começa a aumentar, a gente vê um efeito, nesse caso, parecido com o do colesterol, vai largando a transição e tornando esse evento cada vez menos cooperativo. E aqui eu peguei um outro exemplo de um outro peptídeo, que é a gramicidina. Então, inicialmente, o efeito dele é abaixar a temperatura de transição de fase. Então, o que ele está fazendo? Ele está, no fundo, desestabilizando a fase gel e fazendo com que haja uma preferência pela fase fluida. Então, o lipídio acaba transicionando numa temperatura mais baixa do que na ausência do peptídeo, né? E depois ele também começa a alargar, né? Então, esse daqui só alarga, esse também tem um efeito de mudar a temperatura. E aqui é um outro exemplo de um lipídio muito parecido com aquele que eu mostrei, né, o DMPC, mas esse é o DMPG e a característica dele, que faz ele ser diferente, é que ele tem uma carga negativa aqui, ele é aniônico, né? Então a gente pode ver qual que é o comportamento
desse lipídio quando a gente varia, por exemplo, a quantidade de sal, né? Porque a quantidade de sal vai blindar essas cargas, né? Então a gente espera que em alta concentração de sal ele se comporte como um lipídio neutro. E de fato é isso que acontece, né? Nesse pico aqui mais para baixo, a gente vê um comportamento muito parecido com aquele do DMPC. E à medida que a gente abaixa a concentração de sal, a transição passa a ser um evento complexo com vários picos e tal. Então o DSC permite que a gente veja qual que é esse intervalo de transição, né? Quais que são os componentes que estão aí. Depois, com outras técnicas, a gente consegue talvez identificar que fases que estão acontecendo nesse sistema. Então isso é só para a gente ter uma ideia do que o DSC pode falar para a gente a respeito basicamente da transição de fase dessas bicamadas lipídicas. Pode ser feito também misturas lipídicas para você ver se esses dois estão se misturando de uma maneira boa ou não, né? Se eles formam separação de fase ou se eles se misturam. Então, tem vários estudos que podem ser feitos com essa técnica. Então, agora eu vou passar para a técnica. Oi? Vamos fazer um controle de massa enquanto está fazendo DSC? Oi? Controle de massa enquanto faz DSC? De massa, de quantidade? A massa está morta enquanto o DSC está fazendo. Quer dizer, para encher tem que ter um volume bem definido, né? O volume das duas tem que ser igual, né? E você tem que saber bem a concentração, porque esse seu sinal aqui, no fundo, o que interessa é quilocalorias por mol da sua coisa, né? Então, se você não sabe quanto que tem lá, aí fica difícil de saber quanto é, né? Enquanto a técnica fica misturada, enquanto a fermidinha, sai alguma coisa de massa? Não, ela é toda fechada, não tem como, porque tem aquelas duas celas e aí a gente fecha ainda com uma pressão, você aplica uma pressão constante, mais acima da pressão atmosférica. E a coisa fica bem selada. Então não tem para onde a amostra fugir, né? Então o que está lá dentro, o calor daquela coisa que está lá dentro vai ser medido pelo aparelho. Tá, então agora vamos passar para a técnica seguinte, né? A base teórica dessa técnica já é completamente diferente, já entra mais na mecânica quântica, né? Já não tem tanto a ver com a termodinâmica. Então EPR, né? A sigla vem do inglês, né? E em português a gente chama de ressonância paramagnética eletrônica, né? Então essa técnica só funciona com materiais que sejam paramagnéticos, né? Ou seja, que tenham um elétron desemparelhado, né? Lipídios, né, materiais biológicos, muito raramente tem, né? Algumas proteínas que têm grupos de metal lá apresentam sinal de EPR porque são paramagnéticos, mas o lipídio, né, a maioria das proteínas também não tem um sinal intrínseco de EPR, né? Então o que a gente precisa usar é um marcador de spin, né? Então a gente tem a nossa bicamada lipídica e a gente coloca nesse sistema uma sonda paramagnética, né? Do mesmo jeito que você pode colocar uma sonda fluorescente, no caso de medida de fluorescência, como vocês vão ver na aula seguinte com a Amanda, aqui a gente coloca um marcador de spin, né? E o marcador de spin mais utilizado é esse radical nitróxido, né? Tem aqui esse anel e tem esse nitrogênio, que tem uma carga positiva aqui, e ele tem um elétron desemparelhado que está principalmente aqui no orbital PZ, né, do nitrogênio. E o que essa técnica vai fornecer para a gente, né, no fundo, essa sonda ela vai ser um repórter daquele ambiente, daquele microambiente onde ela se encontra. Então a gente vai ver como esse repórter vai nos dizer qual que é a viscosidade local, né, a microviscosidade naquele ambiente, e também qual a polaridade, né, desse meio. Então a gente pode colocar ele em diferentes posições e ele vai dizer como que está o empacotamento, por exemplo, dessa bicamada. Então um pouquinho da teoria do EPR, né? Então um elétron desemparelhado, né? O elétron, vocês sabem, tem um spin eletrônico, né? Ele pode ser, esse spin pode assumir valores mais meio ou menos meio, né? E quando não existe um campo magnético aplicado, esses níveis são degenerados, né? Eles possuem a mesma energia, tanto faz ele estar para cima ou para baixo. Mas na medida que eu coloco essa sonda paramagnética em um campo magnético,
né, à medida que eu estou aumentando aqui o campo magnético, começa a ter uma diferença de energia, você quebra essa degenerescência dos níveis de energia, e aí, à medida que o campo magnético aumenta, a diferença de energia entre esses níveis também vai aumentar. Né? Então, para você fazer a transição, né, do spin menos meio para o mais meio, você precisa que haja uma absorção de energia. Né? E essa energia HNI é da ordem da frequência de micro-ondas, né, que você precisa para excitar esse tipo de transição. Agora, normalmente as técnicas de absorção, elas funcionam que você varia a energia que você aplica e você vê quando que ocorre a absorção. Para o EPR, por motivos operacionais, acontece do jeito ao contrário. Então você mantém a frequência, a energia que você aplica constante, né? Então é uma energia de micro-ondas que dá 29,4 GHz. Essa energia é sempre dada de forma constante. E o que você faz é mudar, né? Variar o campo magnético, né? Nessa faixa de 3.000 Gauss, mais ou menos, e a varredura que a gente faz é mais ou menos de 100 Gauss. Né? E aí, na hora que a diferença de energia entre os dois níveis coincidir com a energia que está sendo fornecida, vai acontecer a absorção e vai ter a transição eletrônica, né? A transição de spin. Mas também por motivos operacionais do aparelho, o sinal que é realmente gravado é a derivada desse sinal de absorção. Por isso, o EPR tem essa cara diferente do sinal que é sempre a derivada da absorção. Normalmente, por exemplo, na fluorescência, o que você vai adquirir é esse sinal da absorção, e no EPR ele tem essa cara da primeira derivada. Né? Só que não é só isso, porque além do elétron ter um spin, né, esse elétron está próximo do núcleo de nitrogênio. E esse nitrogênio tem um spin nuclear 1. Né? Então ele pode assumir níveis valor de energia menos 1, 0, mais 1. Né? Então existe uma interação hiperfina desse elétron com uma interação magnética do spin do elétron com o spin nuclear. Então o que acontece é que aqueles dois níveis, né, que seriam da transição eletrônica, eles acabam se quebrando em 3, né, que é a interação com o átomo de nitrogênio. Então, no fundo, em vez de ter só um sinal de absorção, você acaba tendo 3 absorções diferentes, quando cada uma dessas diferenças de níveis coincidirem com a energia que está sendo fornecida. Por isso que o sinal de EPR desses marcadores nitróxido tem sempre essa cara de 3 picos, né? Não de um pico só. E o que é interessante dessa molécula é que a molécula em si, quer dizer, esse grupo nitróxido em si, ele tem uma anisotropia intrínseca. Por quê? Porque o elétron desemparelhado, como eu falei, ele está principalmente aqui na posição do orbital PZ do nitrogênio. Então, se eu colocar esse grupo nitróxido em um cristal, e esse cristal, eu posso então alinhar esse cristal em relação ao campo magnético que eu estou aplicando. Então, quando o campo magnético está alinhado com a direção Z, a interação hiperfina é máxima, porque é lá onde o elétron está. E quando eu coloco nos outros eixos perpendiculares, né, ou X ou Z, essa interação hiperfina vai ser muito pequena. Então, essa molécula ela tem essa anisotropia intrínseca que vai dar origem a sinais diferentes. Né? Agora, em geral, a gente trabalha em soluções, não é cristal e não é um cristal alinhado. Né? Então, no fundo, você vai ter essas 3 contribuições somadas. Né? Então, você pode ter 2 casos de soma. Ou você tem um policristal, né? Vários pedacinhos de cristais, cada um alinhado numa direção, que você, no fundo, vai ter a soma desses 3 espectros e vai dar essa cara super alargada e estranha. Ou você pode ter essa molécula tombando em solução rapidamente. E o que você vai acabar fazendo é uma média dessas 3 orientações. Aí você vai ter
o sinal aqui bonitinho, todos iguais, igualmente espaçados, e essa distância vai ser a média dessas três aqui. Então, o que é interessante é que a cara desses três picos vai me dizer quão ordenado ou quão imobilizado ou móvel está esse marcador no ambiente em que ele está. Então, só para mostrar uns exemplos, se eu vario, por exemplo, a ordem, a gente já viu rapidamente ontem o que era o parâmetro de ordem, se eu vario a ordem do sistema onde esse marcador está, o que acontece é que ele começa com uma ordem alta, né? Ele está super... esses três picos estão completamente diferentes uns dos outros, né? E à medida que eu for diminuindo a ordem, né, esses picos vão tendendo a ficar daquele jeito em que tudo era girando rápido em solução. E o mesmo acontece se eu aumento ou mudo a viscosidade do meio, que são parâmetros um pouco diferentes, né? Mas da mesma forma, né, o espectro tem uma cara super diferente quando ele está imobilizado, e ele vai tendendo para essa forma de três picos iguais quando ele está muito rápido, né? Então, tirando o espectro, né, dessa minha sonda em bicamadas, eu consigo ver em que região de ordem e mobilidade está esse microambiente onde está o marcador de spin. Então, só voltando agora para a parte das bicamadas, né, que é realmente os marcadores que a gente vai usar, existe uma série imensa de marcadores que são utilizados, né, em bicamadas, né? Então, em geral, os marcadores ficam inseridos na membrana, né? Então, você precisa que esse marcador seja uma molécula anfíbica, né? Então, tem, por exemplo, aqui pode ser, esse marcador pode estar ligado num ácido esteárico, simplesmente uma cadeia, né, com um C dupla OH aqui, ou ele pode estar ligado num fosfolipídio mesmo, para ele ser ainda mais igual ao ambiente em que ele está. Então, esses marcadores vão se inserir na membrana e vão contar o que está acontecendo lá dentro. E também eu posso ter marcadores que são aquossolúveis, por exemplo, esse daqui que é catiônico, que eu também vou mostrar um exemplo dele. Vai ter coisas que estão acontecendo em outros lugares. E eu posso ter também marcadores na região da cabeça polar, né? Existe toda uma variedade de marcadores. E esses que ficam aqui no interior da membrana, eles podem também ser colocados em diferentes posições da cadeia hidrocarbônica, né? Então, esse daqui é na posição 5, na 12, na 14 e na 16, e eles vão dizer o que está acontecendo naquele lugar da bicamada. Então, de uma forma geral, quanto mais para cima ele está, mais imobilizado e ordenado vai estar esse microambiente. Quando ele vem aqui para o meio, é onde está tudo mais frouxo e com menos ordem. Ele vai sentir uma liberdade de movimento muito maior. Eu vou só mostrar agora alguns exemplos com esse marcador aqui, 14, que fica próximo do final da bicamada, né? Então, como exemplo, eu vou usar de novo essa transição de fase, porque a gente sabe que na transição de fase acontece uma mudança grande no empacotamento dessa bicamada, né? Então, aqui são vários espectros tirados em função da temperatura, né? Então, numa temperatura baixa, o espectro tem essa cara mais assimétrica, e a gente já viu que quanto mais assimétrico, mais imobilizado e ordenado está esse microambiente. E quando a gente vai para uma temperatura alta, isso daqui praticamente fica, quer dizer, com uma liberdade de movimento muito maior. Então a gente vê que a principal mudança se dá mais ou menos daqui para cá, que tem uma mudança grande, né? Então, para a gente quantificar isso, existem vários parâmetros que a gente pode medir do espectro. Por exemplo, essa distância daqui para cá, ou a distância relativa entre a altura dos picos, né? Quanto mais assimétricos forem os picos, menor vai ser esse H+1 em relação a esse H0, né? E quanto mais fluido tiver o ambiente, mais igual vai ser, né? Mais próximo de 1 vai ser essa razão. Então eu posso, aqui na verdade o H0 sobre H+1, o inverso, né? Então ele começa com esse daqui muito maior do que esse daqui muito maior do que esse, né? E chega uma hora que acontece a transição, né? E ele acaba vindo por uma situação em que os dois já vão se aproximando de 1, né? Aqui está o valor 1. Então eu consigo, com uma precisão grande, dizer onde que está acontecendo a transição. Além disso, é possível também simular e fazer um tratamento muito mais
cuidadoso dos dados, né, e realmente obter qual é a ordem, qual é o coeficiente de difusão, de tombamento dessa molécula, né, mas só com esses parâmetros eu já consigo descrever o que está acontecendo no sistema. E de novo eu posso ver também o efeito do colesterol. Então se eu tenho zero de colesterol aqui já na fase fluida, ele está com uma fluidez alta, e à medida que eu vou aumentando o colesterol, ele vai ficando com essa cara mais assimétrica, que no fundo está me dizendo que a ordem, aqui muito mais do que ficando imóvel, ele está com uma ordem muito maior. E para quantificar isso, a gente pode medir esse desdobramento em perfil máximo, né, que é daqui até aqui, ou daqui até aqui. Então quando a gente faz isso, é esse gráfico de baixo, né, a gente vê que de fato está aumentando essa ordem à medida que eu estou colocando o colesterol. Então é uma maneira super precisa de eu quantificar o empacotamento dessa bicamada quando eu mudo a temperatura ou aditivos nesse sistema. E uma aplicação um pouquinho diferente seria usando aquele outro marcador que é catiônico, né? Então imagina que a gente tenha uma membrana que é negativamente carregada e eu coloco no meio esse marcador de spin que é positivo, né? Então pela atração eletrostática, vai existir uma partição, né? Esse marcador vai ficar um tanto em solução aquosa e um tanto próximo da bicamada, né? Então, os marcadores que vão estar aqui fora, eles vão ter uma liberdade de movimento muito grande, estão tombando em solução. Enquanto esse que está aqui próximo vai sentir uma restrição ao movimento. Então, o espectro que eu tiro, ele no fundo é um sinal composto que vai estar relacionado aos dois sinais, a todos aos marcadores que estão com muita liberdade e aos marcadores que estão com pouca liberdade. E eu posso obter, de forma independente, qual que é o sinal do marcador livre. Simplesmente faço o marcador livre e obtenho qual é o sinal dele, né? Então vocês veem que ele é super, está tombando rapidamente. E aí se eu subtraio essa componente desse aqui, o que eu consigo é achar a componente, né, dos marcadores que estão próximos à membrana. Então vocês veem que realmente é muito diferente, né? Aqui ele está mais assimétrico do que aqui, então ele está com uma restrição maior. Mas ainda não é uma restrição tão grande quanto aqueles marcadores que estão no interior da membrana, né? Ele está só aqui na região da cabeça polar. E aí pela área desses, né, no fundo a segunda integral desses picos, eu consigo saber qual é a população que está num meio ou no outro. Então eu posso realmente calcular o coeficiente de partição, né, entre esses dois meios. Então é uma aplicação um pouquinho diferente dessa técnica. Tá, então agora vamos para a última parte. Que é o espalhamento de raio-x a baixo ângulo. Então, de novo aqui a teoria é um pouquinho diferente, né? Então se a gente tem aqui uma fonte de raio-x que vai bater na minha amostra, né? E a minha amostra ela pode ter, em cada lugar que esse feixe bater, essa minha amostra, a camada eletrônica dessa amostra vai espalhar esse feixe de raio-x. Né? Então lembrando que o raio-x sempre vai interagir com a camada eletrônica, não vai interagir lá com o núcleo. Né? Então vai existir um espalhamento desse raio-x e eu posso então medir qual que vai ser a intensidade espalhada num certo ângulo. E se o feixe bate em locais diferentes da minha amostra, ou em diferentes átomos da minha amostra, eu vou ter uma diferença nos caminhos ópticos desses dois raios que vão chegar, né, que fazem esse caminho ou esse caminho. Então, no fundo, a fase desse feixe vai ser diferente. Então, vai existir uma interferência entre esses feixes espalhados, né? E essa interferência vai também depender em que ângulo eu coloco o meu detetor. O detetor ele pode mudar aqui a posição com relação à fonte de raio-x. E esse Q aqui é o que a gente chama de vetor de espalhamento, né, que é dado por 4π, seno desse ângulo θ, sobre lambda, que é o comprimento de onda do raio-x. Né? Então o que o detetor vai me dar é a intensidade em função desse vetor de espalhamento que depende do ângulo e do comprimento de onda do raio-x.
E vai existir uma interferência construtiva quando essa relação for satisfeita. Quer dizer, a diferença, a distância entre esses dois pontos que estão espalhando, né, quando 2D seno desse ângulo for um múltiplo do comprimento de onda do raio-x. Então, essa é a chamada lei de Bragg. Né, e para o raio-x, o comprimento de onda do raio-x é da ordem de 1,5, seria do cobre, mas você pode ter também de síncroton, que é às vezes é 1,6, enfim, mas é dessa ordem de grandeza. Então, as distâncias típicas, né, para você ter esse fenômeno de difração, são da ordem de angstroms. Né? Então, a gente sabe que o Sachs a difração de raio-x no duro é usada para a gente descobrir qual é a estrutura atômica, né, desse arranjo. Né? De acordo com a estrutura atômica desse arranjo, o padrão de interferência, né, vai me dizer qual foi a rede que originou aquele padrão de interferência seguindo essa lei. Agora, se isso seria para ângulos um pouco maiores. Agora, se eu pego um ângulo muito pequeno, esse θ muito pequeno, então o seno de θ vai ser um valor muito baixo. Então, para essa lei continuar valendo, o D tem que ser bem maior para compensar. Né? Então, se eu coloco meu detetor a ângulos baixos, né, essas distâncias entre os objetos passam a ser mais da escala nanométrica, que é mais interessante para o caso dos lipídios. Né? Então, isso que seria quando a gente faz Sachs com espalhamento a baixo ângulo. Então, vai me dar uma estrutura na escala mesoscópica e não na escala atômica. Então, aquela intensidade que chega no meu detetor, ela vai basicamente depender de dois fatores. Né? Um é esse módulo do F de Q e o outro é o S de Q. Esse F de Q é um fator de forma, enquanto que esse daqui é um fator de estrutura. Né? Então, esse fator de forma, no fundo, ele tem a ver com qual é a distribuição eletrônica do meu objeto espalhador. Né? Então, como que eu faço essa densidade eletrônica varia no volume do meu objeto. Né? Então, ele pode ser mais eletron-denso aqui nas bordas, menos aqui. Então, isso vai ter a ver com a forma desse objeto. E o fator de estrutura vai me dizer como que esse objeto está disposto no espaço. Né? Se existe alguma ordem entre esses objetos ou não. Né? Então, se não existir ordem alguma, se eles estão randomicamente distribuídos, esse S de Q vai ser igual a 1 e a minha intensidade vai depender só do fator de forma, não vai ter nenhuma interferência construtiva e destrutiva. Se ele tiver um cristal absolutamente perfeito, que claro que é meio impossível, eu teria só que esse S de Q ele assume valores só em valores definidos, que depende da estrutura cristalina desse arranjo. Né? E no caso mais real, ele é uma coisa intermediária, né, que oscila aqui, por exemplo, em líquidos. Os primeiros vizinhos têm eles têm uma certa correlação e essa correlação cai à medida que eu me distancio dessa molécula. Né? Então, a intensidade vai depender desses dois fatores. Né? Então, agora vamos ver, no caso nosso, né, de sistemas amfifílicos, né, como que o Sachs vai me dar uma informação. Então, primeiro, como que é o fator de forma dessas estruturas tipo uma micela e uma bicamada. Então, se eu tenho uma micela, então o fator de forma vai ter a ver com a distribuição de densidade eletrônica nessa estrutura. Né? De uma forma geral, a cabeça polar é sempre mais eletron-densa do que as cadeias hidrocarbônicas. As cadeias hidrocarbônicas, o CH2, CH, em geral, é muito parecido com o solvente, que é a água. Né? Então, se eu fizer um perfil da densidade eletrônica em função do raio dessa micela, eu vejo que basicamente existem dois picos, um pico aqui correspondendo a esse anel de cabeças, né? E aqui no meio a densidade eletrônica é muito próxima da do solvente. Né? Então o raio-x ele vai ser
esse fator de forma ele vai ser tanto maior quanto maior for o contraste, né, dessas cabeças polares em relação ao solvente. No caso da bicamada, que é um pouquinho mais organizado do que uma micela, na verdade eu acabo tendo praticamente 3 níveis. Então a cabeça polar vai espalhar muito raio-x, basicamente por causa de pelo fato de ter o grupo fosfato, que é um grupo mais eletron-denso, né? Então aqui vai ter uma densidade eletrônica muito maior. E aqui no meio, na região onde tem o CH3, essa densidade é muito mais baixa do que o do solvente de fora. E nessa região aqui do CH2, ela é mais ou menos parecida com a do solvente. Então existe um contraste intrínseco só pelo fato dessas estruturas, né, serem organizadas e terem esse contraste de densidade eletrônica em relação ao meio. Então isso, o fator de forma que vai, a informação vai estar contida no fator de forma. E além disso, a gente já viu que essas estruturas podem formar arranjos, né, que lembram o cristal, claro que não é tão organizado quanto o cristal, como por exemplo essa fase hexagonal, a fase lamelar, que existem então distâncias de repetição que acontecem nessa escala nanométrica, né? Então existe a distância aqui entre esses cilindros aqui, tem essas duas distâncias, a distância de repetição aqui de uma bicamada mais água, que sempre se repete. Então isso vai dar origem a um fator de estrutura, né? E o sinal de Sachs vai ser o produto dessas duas contribuições, né? Então aqui só para dar alguns exemplos de sistemas de anfifílicos, né? Por exemplo, quando eles formam a fase lamelar, a gente tem picos, né, que são, vou ter sempre em um valor, aí no dobro, o triplo, o quádruplo e tal. Ou você pode ter uma fase lamelar, que a razão entre as posições desses picos segue esse padrão 1, raiz de 3, raiz de 7, que é típico de um arranjo lamelar. Ou você pode ter uma estrutura cúbica, que eu já tinha mostrado as figurinhas antes, né, que tem uma outra rede, né? Então, só pela posição dos picos de difração, a gente consegue já identificar qual é a fase formada. E por trás desse sinal existe o fator de forma. E agora, vamos olhar o caso mais de camadas lipídicas. Então, se a gente pega esse lipídio que forma aquelas multibicamadas, né, porque no fundo esse sinal aqui, o que ele está dizendo é aquela distância de repetição entre as bicamadas, que é essa distância de repetição aqui, né? Só que não é uma ordem de muito longo alcance, só tem um pico de primeira ordem, de segunda ordem, e de terceira para frente já nem aparece, né? Tinha que E então eu consigo, só pela posição do pico, né, usando a lei de Bragg, eu sei que é um pico que corresponde a uma distância de 63 âmbitos, né, que corresponde à distância, à espessura da bicamada mais a espessura de água entre essas bicamadas. Mas nem sempre os lipídios formam essa estrutura multilamelar, ou você pode inclusive obrigar ainda também aquelas vesículas unilamelares, né? Nesse caso, eu também vou ter um sinal de Sachs, mas aí só devido ao fator de forma intrínseco da bicamada, que é aquele padrão de perfil de densidade eletrônica. Então, em vez de ter picos de difração definidos, como eu tinha lá, eu vou ter essa banda larga aqui, que tem a ver com aquele fator de forma intrínseco da bicamada, né? Então, isso aqui foi obtido por um lipídio, aquele que eu já mostrei alguns exemplos, né, em baixa força iônica, ele é carregado, então ele espontaneamente não vai formar aquelas multibicamadas, porque existe uma repulsão eletrostática, né? Então não é favorecido que forme essas lamelas, né? Essa distância entre lamelas, ele prefere formar uma vesícula unilamelar espontaneamente, né, dando origem a esse sinal. Mas, como eu falei, eu posso aumentar a quantidade de sal presente no meio e blindar essa repulsão eletrostática. Então, se eu coloco um monte de sal, tipo 500 milimolar de sal, eu vou ver que eu começo a formar essas bicamadas. Então, esse sinal aqui, ele na verdade tem essas duas componentes, já
começa a existir um fator de forma entre essas lamelas e isso em cima desse fator de estrutura que era o mesmo da bicamada, né? Então eu vejo aqui por baixo o fator de estrutura e já começa a formar uma certa correlação entre as bicamadas, né? Então, ainda não é uma vesícula multilamelar como o outro, mas então o SACS me fornece essa informação de como organizado está e qual que é a forma, né, dessa bicamada. Então, eu acho que basicamente era isso. Aqui só o agradecimento, que aqui tinha alguns resultados meus, assim. Então tá, obrigada. Dúvidas? Questões? Um experimento desse DSC, quanto tempo vai ser? É mais ou menos rápido, porque em geral a gente faz, quer dizer, depende do scan rate que você usa, né? Uma velocidade boa é tipo 10 ou 20 graus por hora. Então você faz em geral uns 30 graus, né? Pode demorando umas 3 horas mais ou menos. Você larga ele lá fazendo e não precisa ficar apertando o botão e tal. Mas depende do scan rate que você usa, né? Em princípio você quer o mínimo possível para que sempre esteja em equilíbrio termodinâmico, né? Mas sempre é um compromisso em ter um sinal detectável. Você faz a mesma experimento várias vezes para ver se dá certo ou Sim. Uma vez só? Né? Em geral tem que fazer várias vezes, né? Pelo menos quando você não conhece o sistema e também para checar qual que é a velocidade, né? O scan rate que é melhor para o seu sistema, né? Você tem que testar vários para ver a partir de qual scan rate que ele não varia mais. Você pode testar se ele é reversível ou não. Tem várias coisas que, quando você pega uma amostra pela primeira vez, é bom fazer vários testes, né? Quando você usa aquela sonda para o EPR, você acaba assumindo que a sonda acaba se distribuindo por todas as partes. Isso. Em alguns casos, né, você pode ter alguns exemplos que ela possa preferir, se existirem dois ambientes, que ela vai preferir um ambiente, né? Por exemplo, aquele da partitão, né? Ele fica um tanto em água e um tanto na membrana, mas quando ele está na membrana, a gente assume que ele está igualmente distribuído e a gente coloca uma quantidade muito baixa, né? No máximo 1 mol por cento. Então você foi uma quantidade bem baixa que não vai porque ele gosta ele próprio para si. Isso. E ele em geral é bem parecido, né, com a bicamada, né? E eu posso também, quer dizer, pelo sinal eu posso dizer se eles estão se enxergando ou não. Tem algumas características do espectro, que ele começa a ficar largado e tal, que é quando eles estão se enxergando. Então eu posso ir abaixando a concentração até que eles não se enxerguem mais. Mais dúvidas? Você fez alguma comparação em relação às duas técnicas, DSC e ETS? Dá mais ou menos a mesma temperatura? Sim, está bem parecido, né? Então tem vários desses estudos, né, principalmente com aquele lipídio DMPG lá. Eu fiz com todas essas técnicas e aí você vai vendo o que acontece em cada pico daqueles, né? Em geral dá bem próximo, né? Claro que sempre existe aí um meio grau, né? No DSC seria outro tipo de atmosfera, Não, é o ar que está lá. Quer dizer, a gente preenche aquela célula até o final e aí fecha, vedado com pressão. Né? Então o ar, um pouquinho que ficou lá é o que fica. A gente não põe nenhuma... E depois, quando você tira o cadinho ali, você vê como é que está a amostra normalmente? No caso dos lipídios, não tem grandes alterações. Não. Mas tem algumas outras amostras que pode ter alterações, né? E o problema é que esse daí você não tira mesmo. Esse daí ele é todo lá dentro, então você tem que colocar a amostra e às vezes ela não sai. Aí é um problema. Qual é o volume? 500 microlitros. Vamos agradecer.
mais ou menos.